vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de começar a fazer a oração, eu estava falando, só que não estava gravando. Mas quando começou a gravar, eu continuei a oração. Então, eu estava falando sobre o sofrimento do povo do Rio Grande do Sul. Que Deus interceda por eles, que venha secar um pouco, porque o sofrimento é muito grande. Eu tenho 68 anos, nunca passei por um sofrimento desse. E espero nunca passar. Passei pelo coronavírus, que foi duro, foi triste. Agora estamos passando um momento por dengue, mas não chega a sofrimento daqueles que estão sofrendo agora. Muito sofrimento. Família perdendo tudo, perdendo o pior, perdendo seu ente querido. Que Deus abençoe cada um. Que seja feita a vontade do Pai. E a nossa é que oramos por eles. Nós temos que pedir a Deus para dar proteção a cada um deles. Acalmar o coração de cada um daqueles que estão sofrendo. E as autoridades que são competentes fazer a reforma da cidade. Porque ali tem que fazer a reforma da cidade, porque não sei se vocês viram, eu cheguei até, não gosto de ver, mas cheguei a ver uma ponte, meu Deus, que tristeza. Mas Deus, Ele é misericordioso, Ele há de ter misericórdia de todos. Que vai cessar. Já intercedeu, Deus já está intercedendo por vocês. Creiam nisso. Creiam nisso. Não sou eu que estou pedindo. É muita gente pedindo a intercessão de Deus. Que Ele interceda por vocês, Ele olha por vocês. Eu vou continuar lendo o segundo Evangelho de João, o Evangelho segundo João. Eu estou começando agora, a encarnação do Verbo. No princípio existia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava junto de Deus, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que existe foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não a acolheram. Apareceu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que por meio dele todos viessem a crer. Ele não era luz, mas devia dar testemunho da luz. O Verbo, a luz verdadeira, que ilumina todo homem, estava para vir ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para junto dos seus, mas os seus não o acolheram. A todos, porém, que o acolheram, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus, isto é, aqueles que creem no seu nome. Eles não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne e veio morar entre nós. E contemplamos sua glória, a glória que recebe do Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e proclama: é dele que eu disse, aquele que há de vir depois de mim passou à minha frente, porque já existia antes de mim. Nós todos recebemos sua plenitude, graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que estava no seio do Pai é que abriu o caminho para ele. Os 7 sinais de Jesus. Eu escrevi aqui que eu preciso ler. O testemunho de João Batista. Foi este o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhes perguntar: quem és tu? Ele respondeu, sem hesitação, sua resposta: eu não sou o Cristo. Então, quem és tu? Perguntaram, tu és Elias? Não sou, respondeu. Tu és o profeta? Ele disse, não. Perguntaram, quem és tu? Para darmos a resposta àqueles que nos enviaram. Quem é que dizes que de ti mesmo?
ele declarou: eu sou a voz daquele que grita no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. E os enviados eram fariseus. Perguntaram-lhe ainda: então por que estás batizando, se não és Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes: eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia de sua sandália. Isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde Jesus estava batizando, onde João estava batizando. No dia seguinte, ao ver Jesus que vinha em sua direção, ele disse: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É dele que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, pois já existe antes de mim. Eu não conhecia, mas foi para que ele fosse manifestado a Israel que eu vim batizar com água. João deu testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pairar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água tinha me visto. Aquele sobre quem vires descerá e pairá o Espírito, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Os primeiros discípulos. No dia seguinte, João estava lá de novo com 2 de seus discípulos. Fixando o olhar em Jesus que passava, disse: aí está o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram dizer isto e seguiram a Jesus. Voltou-se Jesus e viu o que o seguia. E disse-lhes: que buscais? Responderam: Rabi, essa palavra quer dizer mestre. Onde moras? Vinde e vede, disse ele. Eles foram, viram onde morava e nesse dia ficaram com ele. Era pelas 4 horas da tarde. André, seu irmão de Simão, Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido as palavras de João e tinha seguido Jesus. O primeiro a quem encontrou foi seu irmão Simão, ao qual disse: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou e disse: tu és Simão, filho de João. Tu te chamarás Cefas, que quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia. Encontrou Filipe e disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: encontramos aqueles de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, e Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu Natanael: de Nazaré pode servir alguma coisa boa? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael que lhe vinha ao encontro e disse, referindo-se a ele: és um verdadeiro israelita, na qual não há falsidade. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Rabi, exclamou Natanael, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu-lhe: tu crês que eu te disse que te vi debaixo da figueira? Verás coisas maiores do que estas. E acrescentou, Jesus estava dizendo para ele que ele creu, porque porque Jesus contou para ele que viu ele debaixo da figueira, e ele estava realmente debaixo da figueira. Aí ele acreditou por isso. Verás coisas maiores que essas. E acrescentou, na verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse foi o primeiro capítulo de João.